Bom, a minha apresentação hoje, ela é intitulada Um Brasil Caleidoscópico no Cinema de Arthur Omar, nos anos 80, ela faz parte de uma pesquisa em andamento que eu venho trabalhando, na qual venho trabalhando nos últimos anos, ampliando, inclusive, um pouquinho o leque inicial do meu interesse, que era, basicamente, trabalhar na articulação entre cinema e artes visuais, né? Então, o trabalho do Arthur Omar, ele me pareceu um material potencialmente rico para essa discussão, porque ele lida com filmes experimentais, ele também é um artista atuante no âmbito das artes visuais, com instalações, com fotografias, com videoarte. Mas, para esse estudo que eu vou apresentar aqui hoje, em especial, eu vou trabalhar com os filmes documentários do Arthur Omar. O recorte que eu trago é uma tentativa de observar uma visão fragmentária e caleidoscópica sobre o Brasil e sobre a identidade brasileira em alguns filmes dele dos anos 80. Não é algo que se restringe aos anos 80, porque desde os primeiros filmes do Omar, nos anos 70, Congo, em 72, Tristrópico, em 74, ele já traz uma visão sobre o Brasil. Mas eu me dediquei mais, nesse momento, a esses filmes dos anos 80, por uma aproximação inicial com o filme O Som, o Tratado da Harmonia, do qual a gente, inclusive, vai ver um trechinho aí depois para discussão sobre algumas visões acerca do Brasil e identidade brasileira, no qual ele problematiza uma memória sobre o Brasil recente, né? E porque eu gostaria de trabalhar com esses três filmes da década de 80, que são O Som, o Tratado da Harmonia, né, que eu vou mostrar um trechinho. É um curta-metragem de 15 minutos, no qual ele trabalha com a questão do som, mas esse não é o único assunto do filme, né? É um filme bastante complexo, com uma montagem fragmentária e muito rica, né, de assuntos. Aí o segundo filme é outro curta-metragem dos anos 80, chamado Inspetor, né, de 11 minutos, é de 88, no qual ele está lidando com o assunto do seu passado quase... do seu tempo quase presente, né, num passado muito recente, que é um caso ocorrido no ano anterior, em 87, o assassinato da Cláudia Lessing Rodrigues, que foi desvendado pelo inspetor Jamil Varvari, e ele mesmo, o próprio inspetor, ele se representa no filme, ele faz o papel dele mesmo, né. Então, é interessante que, na questão que a Cristiane vinha falando do filme biográfico e dos limites entre ficção e documentário, nesse filme isso é totalmente problematizado e tensionado e inclusive posto em xeque, porque ele está lidando com um assunto que é do seu presente, né, do seu tempo presente, um assunto do qual ele se mostra, por meio do filme, bastante indignado com a resolução, e ele convida o próprio agente histórico para se transformar em personagem dentro do filme, né. E o terceiro é um outro curta-metragem de 6 minutos, também de 88, mas que, às vezes, em alguns materiais, a gente vê a data de 89, que é o Ressurreição, no qual ele lida com imagens documentárias de mortes violentas ocorridas no Rio, né? Então, são fotografias de cadáveres. E ele trata desse tema da violência de um jeito muito sacrílego. E em todos os três filmes passa muito forte uma ideia de uma ironia dele em relação ao que ele está retratando sobre o seu país, sobre a realidade brasileira. E, nesse ponto, nesses três filmes, não há nenhum tipo de busca de uma linguagem realista ou uma idealização, né, se a gente for confrontar com os tipos de filmes que a Cristiane está trazendo aqui para a discussão. E sim existe fragmentação, colagem de elementos díspares nos âmbitos visual e sonoro, inclusive dificilmente há momentos em que há coincidência entre o que a gente ouve e o que a gente vê. E essa colagem complexa, ela gera sentidos múltiplos e sempre abertos. Então, ela não tenta mostrar uma visão sobre o passado ou sobre o presente, mas ela está sempre questionando qualquer ideia de verdade, de certeza, e deixando sempre essa possibilidade de múltiplos sentidos, né, que vão variar conforme o enfoque, conforme o olhar do espectador ou do pesquisador. E aí, nesse caso, né, o meu recorte acabou sendo ver como é que ele traz algumas
ideias, né, de um Brasil extremamente fragmentário e caleidoscópico. Bom, e aí eu vou trabalhar com uma noção de filme político bem diferente também da apresentada pela Cristiane, porque o que eu vou estar vendo nesses filmes, pelos quais eu me aproximei primeiramente justamente pelo experimentalismo de linguagem, é a potência política desses filmes no sentido do tensionamento da linguagem, que também, partindo do Walter Benjamin, eu gosto muito de um texto dele, de 1934, foi uma conferência que ele proferiu entre escritores, né, chamada O Autor como Produtor. Ele já explanava sobre essa dimensão política e histórica do experimentalismo da linguagem. Ele falava de literatura, né? Eu estou trazendo isso para a discussão sobre cinema. Dizia ele que um romance, por exemplo, não é político simplesmente quando o seu conteúdo divulga ideologias partidárias, através de métodos narrativos convencionais, já conhecidos do público leitor, mas sim quando participa da fabricação dos meios de produção artística, tensionando a literatura do seu tempo. Benjamin recomendava aos escritores de então que estivessem atentos às mudanças de percepção que marcavam a sociedade europeia daqueles anos. No caso das primeiras décadas do século XX, ele mesmo destacava as novas características, as características dos novos meios de comunicação. Por exemplo, a fragmentação típica da edição de textos e imagens publicadas em jornais e revistas, bem como reportagens de rádio e a montagem cinematográfica. E é daquele mesmo contexto em que Benjamin proferiu essa palestra que a gente vê já o surgimento e o desdobramento e o uso constante de uma noção do Mayakovsky de que não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Então, dá para dizer que essa discussão sobre a dimensão política e histórica do experimentalismo da linguagem atravessou o século XX, né, vem desde aquelas primeiras décadas, estende-se até os dias atuais, agora início do XXI. E um autor, por exemplo, que continua trabalhando nessa linha, e que me serve muito de referência, é o filósofo francês Jacques Rancière, que defende a potência política dos experimentalismos, e ele traz muito como caso exemplar justamente as vanguardas artísticas do começo do século. Não só nele, mas em outros autores, muitas vezes eu vejo uma postura bastante nostálgica em buscar essa relação entre arte e política nesse passado, do começo do século XX, ou mesmo nos emblemáticos anos 60, e toda a produção, né, com o desejo de discutir a realidade do seu tempo, de transformar o mundo e tal. Mas a produção artística da década de 80, na qual eu incluo aqui esses filmes do Arthur Omar, apresenta um aspecto bem mais irônico do que utópico, né? Então, não é uma utopia que está se buscando, e justamente uma problematização, por meio da ironia, no tensionamento da percepção e das interpretações sobre o mundo. Então, esses 3 filmes do Arthur Omar, que eu selecionei para esse estudo, ainda em andamento, né, nesse sentido, né, de tensionamento da linguagem e de um conteúdo ligado a uma imagem de Brasil, a materiais que remetem a uma história do Brasil, a personagens do Brasil, a momentos emblemáticos da história do Brasil, que eu vejo essa possibilidade de discutir uma representação, né, de uma imagem fragmentária do país, ou da nação, ou da identidade brasileira. E, nos anos 80, quando ele produz esses filmes, ele também está inserido num debate que se processa tanto no âmbito prático da produção, no qual a gente vê o resultado justamente por meio desses filmes dele, assim como muitos filmes de outros cineastas e artistas do audiovisual, mas um debate que se processava também no âmbito teórico, né, a nível internacional e nacional. Então, para discutir esses filmes, né, no material que eu venho produzindo, escrevendo, eu tenho pensado, a partir de alguns autores, né, uma possibilidade de nomear esse tipo de filme político, não para fechar como rótulo, né, mas para pensar em termos de linguagem, um lugar, né, possível de situá-los. Então, do Philippe Dubois, eu simpatizo, né, e partilho da visão de um tipo de filme como esses, que são considerados uma forma que pensa. O Philippe Dubois, no livro Cinema, Vídeo Godard, ele, inclusive, fala muito de um tipo de criação videográfica, no qual ele vai falar do vídeo não como um meio, com umas suas especificidades de linguagem, mas enquanto uma postura diante do material audiovisual
que permite com que se pense a própria linguagem. Então, ele diz que muitos cineastas fazem filme com esse pensamento videográfico, de tensionar a linguagem o tempo todo, né? Então, essa ideia de que os filmes do Arthur Omar são uma forma que pensa, né, vem muito dessa simpatia por esses artigos do Philippe Dubois, escritos justamente ao longo dos anos 80, 90, até o comecinho dos 2000, ou seja, contemporâneo à produção desse tipo de filme, né? Já o Jacques Aumont, ele fala de um filme pensamento, né? Um filme pensamento que o Arlindo Machado, inclusive aqui no Brasil, vai trazer muito a ideia da discussão do filme enquanto um ensaio, né? Enquanto uma forma de propor uma ideia, uma forma de percepção sobre um assunto que foge de uma linguagem acadêmica ou didática, porque ele está se propondo uma forma de pensamento justamente por meio do experimentalismo de linguagem. Aqui no Brasil também há uma outra autora que estuda há bem mais tempo do que eu, né, o Arthur Omar, que é a Ivana Bentes. Ela também já usou essa expressão filme-ensaio para se referir aos filmes do Arthur Omar, né. E uma outra autora, aí da área das artes visuais, que é a Lígia Canongia, ela, em 81, já num texto publicado pela Funarte, ela, ao falar do Arthur Omar, ela usa duas expressões nas quais ela mesma não consegue distinguir bem quais seriam os limites, que seria a ideia do cinema experimental, porque feito por cineasta, ou então o cinema de artista, né? Aí a diferença viria mais de quem é o produtor do que do resultado em si, porque o resultado em si é justamente a negação de uma narrativa fundadora de uma verdade, ou de um caminho afirmativo, ou de uma narrativa teleológica, é a negação desse tipo de construção de narrativa que ela estaria tentando situar sobre esses tipos de trabalho. E aí ela situa também os filmes do Omar feitos até então, que não são esses do meu recorte, porque seriam os filmes dos anos 70. Né? E, na mesma década, o próprio Arthur Omar, além de fazer os filmes, ele também participava dessas discussões por meio de textos. Tem uma série de textos de autoria dele, né, um dos quais, inclusive, que discute o próprio documentário e a possibilidade de encarar o documentário como mais próximo da verdade, né, porque, nos seus filmes, ele justamente desconstrói uma linguagem padrão do documentário, mas ele mantém uma série de elementos que remetem à forma do documentário, como a voz do narrador, como o uso de depoimentos, né? Mas ele trabalha isso de uma forma completamente diferente dos documentários que a gente é mais habituado a ver, como documentários da Rede Globo, Globo Repórter, ou, né, mesmo feitos por vários cineastas. E, então, nessa época, ele, além de escrever textos também, ele participou de alguns debates sobre linguagem do cinema na revista Filme e Cultura. Foram materiais importantes para eu me aproximar um pouco também, não só dos filmes, mas das ideias que ele estava propondo em termos de discussão teórica nesse momento, né? Então, sobre os filmes, eu vou querer mostrar depois um trechinho de uns 5 minutos, mais ou menos, do Som, o Tratado da Harmonia. Mas eu queria comentar que todos esses três, já que o estudo aborda mais do que um filme, eles têm em comum alguns pontos em comum. Todos eles são curtas-metragens feitos em 35 milímetros, né, porque o Arthur Omar começa lidando justamente com essa bitola. Depois, mais para o final dos anos 80, ele vai começar a trabalhar mais com vídeo mesmo. Então, tem um filme dele de 87, que é o Nervo de Prata, que já é sobre o artista Tunga, que não é feito mais em película, né? Mas esses três todos têm um teor documental, mas com essa linguagem experimental, então de filme que pensa, de filme que está discutindo a própria linguagem do audiovisual, ao mesmo tempo que traz outros assuntos de forma fragmentária e não afirmativa, né, mais sugestiva do que afirmativa. Todos eles lidam com algum tipo de material de arquivo, né, na sua montagem. Então, ele tem material que ele produziu, como filmagens, no caso do Inspetor, com o próprio Jamil Varvar, mas ele também traz ali imagens que são de jornais da época, fotografias de crimes. No caso do Som, o Tratado da Harmonia, a gente vai ouvir aqui, ele tem som documental da voz do deputado Auro Moura de Andrade, que era presidente da Câmara de Deputados em 64. Então, é um som
que pode ser considerado um som de arquivo, e que ele insere junto com uma composição visual que não teria assim, aparentemente nada a ver com o que a gente está ouvindo, né? Então, ele cria uma espécie de uma videoinstalação no qual esses sons de arquivo estão presentes. E no Ressurreição, ele trabalha somente na parte visual, ele trabalha somente com fotografias de arquivos policiais, né? Não tem nada que seja material filmado por ele, ou representado por atores, né, ou entrevistas, nada disso. E aí, no âmbito sonoro, ele insere aplausos, assovios, como se fosse de um público esperando a abertura, o início de um show, e aí começa a parte musical, né, que são 2 músicas religiosas, e que criam esse sentido bastante sacrílego, né, do que a gente está vendo nas imagens, com esses aplausos e assovios e uma espécie de quase êxtase, né, ligado à música religiosa, enquanto a gente vê aquelas cenas de horror. Então, em todos eles, ele usa esses materiais que são de arquivo. Todos eles, a gente vê a presença de um tom irônico, beirando o deboche, né, em alguns mais, porque, no caso do Ressurreição, ele é mais sacrílego do que debochado, mas ele é irônico também, né? E sacrílego também, a gente vai ver no trechinho aqui do Som ao Tratado da Harmonia, quando ele junta assuntos que dizem respeito a questões bem íntimas de escolha de sexualidade, com questões bem mais amplas sociais, como o desejo de revolução, de transformação do mundo. Esse é um detalhe em especial que aparece no filme Som ao Tratado da Harmonia, por meio do depoimento do Herbert Daniel, que é um ex-guerrilheiro que participou do grupo do Lamarca. E ele fala tanto da atuação dele como guerrilheiro, como fala das questões mais íntimas de angústia em relação ao preconceito que ele mesmo sentia dos seus colegas, né, no âmbito político, com a questão do homossexualismo, e ele ter que fazer uma escolha, né? Então, esse dilaceramento dele, em termos de escolha, aparece. E o que a gente vê no âmbito visual, como eu comentei antes, sempre pode ser metafórico em relação ao que está sendo dito, mas nunca é literalmente mostrado, sempre as imagens criam um tensionamento. Então, esse ponto dessa associação entre o desejo de revolução e a angústia com a necessidade de esconder a opção pelo homossexualismo ou negar, também parece sacrílega na maneira como ela é mostrada, porque logo depois que acaba essa fala, a gente vê a câmera entrando numa igreja com canto gregoriano. E, bom, essa é uma cena que a gente vai ver, né? Ao invés de descrever, eu vou deixar para a gente comentar depois um pouquinho. E, no caso também do filme Ressurreição, que é o terceiro, ele apresenta uma impressão de continuidade em relação ao segundo. Eles são muito próximos, os 2 foram feitos no mesmo ano, mas, em especial, porque, bem no finalzinho do filme, a última frase que aparece é que este filme só terá sentido se ele funcionar como ressurreição, que é justamente ele está mostrando a injustiça que o próprio inspetor Jamil Varvar sofreu ao ter desvendado o caso da morte, né, da Cláudia Lessing Rodrigues, e, após esse desvendamento, ele foi enviado para uma cidadezinha do interior para sair do Rio de Janeiro, né? O caso se passou no Rio de Janeiro, ele desvendou o caso, mas, como ele mexeu com quadrilhas, né, grandes de tráfico de drogas e envolvidas com a elite carioca, ele né, mexeu onde não devia. E aparece, em alguns momentos dos filmes, não só desse, essa ideia de um ninho de cobras, né? Nesse filme do inspetor, há a frase mesmo enunciada, ninho de cobras. No filme O Som ao Tratado da Harmonia, a gente vai ver uma cena em que há um ninho de cobras, de fato, junto com a execução do hino nacional brasileiro, né? E no filme em que ele conta o caso do Jamil Varvar, e que termina com essa frase dizendo que esse filme só terá sentido se ele funcionar como ressurreição, junto com essa frase, a gente vê em close as palavras Exército Brasileiro, impressas, junto com o selo nacional, impressas numa arma, né? Daí a câmera vai abrindo e mostra justamente armas. Então, a remissão à violência, ao Brasil violento, há essa presença do Exército, aparece assim muito sutilmente aí no final, né, do filme, junto com
a frase que dá continuidade, que vai ter continuidade do filme seguinte, que é o filme Ressurreição, né? Bom, então eu queria mostrar, acho que vou mostrar agora um trechinho do filme. Socorro, perdi minha mãe. E ser homossexual e guerrilheiro parecia ser uma contradição absolutamente insolúvel. Neste momento, eu tive que optar, ou ser guerrilheiro ou ser homossexual. Eu fui ser guerrilheiro. Eu usava como forma de sexualidade uma forma de autoerotismo, a masturbação, que é tão desprestigiada, mas que foi a que garantiu que durante esse tempo eu conhecesse um pouco do meu corpo e visse uma dúvida enorme surgir em mim. Essa dúvida era a seguinte: para mim, a revolução que eu estava tentando fazer era um enorme ato de amor. Como então esse enorme ato de amor podia recusar outros atos de amor, como essa coisa que eu sentia dentro de mim, que era a homossexualidade? Atenção, senhores deputados. Atenção, senhores deputados. Atenção, senhores deputados. Está suspensa a sessão. Eu acho que isso é som. É como eu senti que era som. E a preparação para que ele exista. Bom, esse trechinho que eu escolhi para mostrar é justamente porque são os minutos que eu escolhi para focalizar aqui a parte final da minha fala, né? Só para situar, né, quem nunca assistiu o filme O Som, o Tratado da Harmonia inteiro, né, do Arthur Omar, eu comentei antes que ele dura 15 minutos. Na parte inicial, ele dá mais ênfase às relações entre as nossas experiências sonoras e uma identidade, nossa construção identitária, mas mais ou menos como construção identitária do indivíduo, por aspectos emocionais, por aspectos de relação com o lugar, com a língua que a gente aprende a falar e tal, né? Então, bem no início do filme, tem uma voz de uma narradora feminina que fala da articulação entre som, entre identidade sonora, a experiência que nós temos com o mundo, com o som, e a construção identitária, né? Nessa parte inicial do filme já aparece pela primeira vez uma inserção de um elemento político, que é a remissão ao Lamarca, né, que depois, justamente, quando a gente vê o depoimento do Herbert Daniel aqui, ele é um ex-guerrilheiro que participou do grupo do Lamarca. E aí, naquele momento,
a primeira vez a gente não vê como ele falando de si, o Herbert Daniel. Ele está falando do Lamarca, e ele fala da voz do Lamarca, que é uma voz anasalada, e que, quando ele ficava nervoso, ela ficava um pouco trincada. Então, ele está falando justamente do som, sim, inclusive da emissão do som, associada à identidade, associada ao estado emocional, né? Então, é a primeira vez que aparece uma menção a um elemento político. Também, ainda nessa parte inicial, vai aparecer o elemento ligado à ideia de Brasil, né? A ideia de Brasil aparece pela voz de uma mulher que aparece rindo e que se identifica como uma bailarina do norte. Ela fala que ela é de um povo do trovão e dos ventos. Daí ela comenta que, quando eles, desse povo, quando dançamos, o fazemos bravamente. Quando cantamos, abrimos o peito e lançamos a voz com força. E ela canta e ri novamente, e aí ela parece que ela está respondendo a uma pergunta que lhe foi feita. Porque, nesse primeiro momento, quando ela fala da sua terra, ela fala de um lugar geográfico, um lugar com montanhas, com vento, com trovões, mas ela não se refere a um país. Mas, quando ela vai responder a uma espécie de pergunta, a gente tem a impressão, né, pela montagem, ela fala de um país que não é o dela, mas que ela conhece, que é o Brasil. Ela diz que o Brasil tem muita energia, é como uma mistura de cores. Então, essa é a primeira menção à ideia de Brasil que aparece no filme, na primeira parte, né, na qual a discussão principal vai estar centrada de modo fragmentário, é claro, mas nas articulações entre som e identidade, entre experiências sonoras e identidade, né? E essa declaração sobre o Brasil, a fala sobre o Lamarca tinha sido o primeiro elemento político, né? A voz da bailarina é o primeiro elemento que remete à ideia do Brasil, mas vindo de uma pessoa que não é brasileira, né? Que seria a voz do outro. Daí para frente, vários outros signos ligados ao passado político do Brasil aparecerão, aos poucos, gradualmente, bem como uma imagem fragmentária do que significa identidade nesse país. A Guiomar Ramos, que fez uma dissertação de mestrado aqui na ECA sobre a importância da música, o elemento musical nos filmes do Arthur Omar, quando ela trabalha um dos capítulos, né, ela trabalha justamente com esse filme, O Som, o Tratado da Harmonia, ela dividiu esse filme em dois grandes movimentos, né? Ela fala de uma introdução, um primeiro movimento, aí uma passagem, que é um trecho no qual os elementos ligados à identidade sonora no início quase desaparecem, e um segundo movimento no qual justamente vão estar mais presentes outros assuntos, né, que vão estar articulados ainda com a ideia de som, mas é como se o assunto som ficasse um pouco rebaixado e desse espaço a questões mais políticas ligadas ao Brasil. E um dos principais elementos que estão pontuando isso no filme são justamente os trechos de depoimentos do Herbert Daniel. Mas os mais significativos signos de identidade nacional brasileira, no sentido oficial, tratados com ironia e deboche, são aqueles justamente dessa cena final que a gente viu aqui, com os primeiros acordes do hino nacional, que vai desafinando. A imagem, como vocês viram, mostra um gravador no chão. Infelizmente, essa versão que eu tenho aqui para transporte no computador, ela está com a imagem bastante escura, né? Eu vi o filme no VHS, que tem disponível na Cinemateca, lá a imagem está com muito melhor qualidade, mais claro, mais nítida. Dá para ver, inclusive, que não é uma única cobra que se movimenta em cima do gravador, mas são várias. Então, aquela ideia de ninho de cobra aparece claramente aí, não enunciada verbalmente, mas representada, né? E sobre esse gravador desliza uma das cobras muito vagarosamente e dá a impressão que é o peso do corpo dela que faz com que desafine o hino nacional, né? Essa música se justapõe à voz do Auro Moura de Andrade, que era então presidente da Câmara de Deputados na última sessão do Parlamento em 64, antes do golpe. E aí a gente ouve ele bradando, chamando a atenção dos senhores deputados, mas como ele não consegue a atenção, e ainda ouve-se ao fundo, não sei se vocês conseguiram identificar, gritos como fascista, comunista, aí ele diz: está suspensa a sessão, né, suspende.
O conjunto todo, no filme do Omar, parece antes uma videoinstalação, que é com aquela câmera fixa, com o gravador no chão, no meio do ninho de cobras, e essa situação, né, que mostra a imobilidade, né, da câmera e a instabilidade do som, que desafina, e que a voz emocionada do deputado. Né. E a presença das cobras nessa cena não deixa de evocar símbolos de brasilidade do modernismo brasileiro, como a Cobra Norato, do Raul Bopp, por exemplo, ou as lendas do Norte sobre a Cobra Grande, que foram tematizadas, representadas visualmente ou em poemas, né, por artistas brasileiros. A junção da cobra, do hino nacional desafinado e o brado nervoso do Auro Moura de Andrade geram a impressão de uma memória problemática do passado recente, de uma crítica frente à necessidade de definição de uma identidade nacional, que vinha sendo, nos últimos anos, pautada no folclore, nos símbolos nacionais, e também uma visão crítica frente ao ufanismo sustentado pelo governo militar ao longo dos anos 70. É como se essa cena toda mostrasse uma espécie de deterioração da nacionalidade, de uma perda, né, de credibilidade no nacional. E o conjunto surreal desses elementos sugere uma identidade nacional caótica naquela primeira metade dos anos 80, em que se ensaiavam os primeiros passos da abertura política no país, rumo à democracia. E a outra cena que remete a uma complexidade da identidade brasileira é aquela imediatamente anterior, né, que a gente viu após a fala do Herbert Daniel sobre aquilo que ele vê como um paradoxo, né, no preconceito dos seus companheiros de grupo de esquerda em relação ao homossexualismo. Ele diz, mas se a revolução para ele é um ato de amor, como é que tem um preconceito em relação ao que para ele seria uma forma de amor, né? Então, logo em seguida desse depoimento dele, já aparece aquele canto gregoriano. Vocês acompanharam a cena da câmera entrando na igreja, né? E ao lado do altar se vê aquele aparelho de televisão ligado. Que essa cena toda, essa sequência inteira, também parece uma videoinstalação que já mostra um pouco do trânsito do próprio Arthur Omar, né, por essas linguagens audiovisuais de campos profissionais diferentes. Né. Só que o cenário sacro, a presença da igreja, além de, por um lado, remeter a um aspecto que poderia ser repressor em relação à sexualidade do Herbert Daniel, que ele vinha comentando, também traz um elemento novo sobre a questão identitária brasileira, que é a experiência mística ou religiosa. Né? Então, o canto gregoriano faz a costura entre as duas cenas, e o canto é que nos conduz para o interior da igreja, que é uma igreja barroca, evocando o catolicismo. O ambiente é escuro, com pouca iluminação. A câmera passeia pelas paredes, mostra o ladrilho do chão e chega ao altar. Quando a gente chega na câmera de televisão, quando a câmera chega no monitor da televisão ligada ao lado, ela deixa de se interessar pelo altar, se aproxima daquele objeto que é a fonte de uma música carnavalesca, que vai ficar, então, em primeiro plano em relação ao canto gregoriano. Né? Ali se vê a imagem de um homem vestido com roupa de escola de samba, de cabeça baixa, e vai indo para o fundo da cena. E já nos letreiros do próprio filme, a gente pode ver a indicação de que há dentro do filme do Arthur Omar um trecho do filme Samba da Criação do Mundo, de Vera Figueiredo. E é justamente esse que está passando lá no monitor da televisão do lado do altar. Né? É um filme de 1978 que traz elementos muito fortes do candomblé. Né? Então, a música cresce, enfatiza os elementos culturais de origem africana, pontua um sincretismo religioso que mistura carnaval, candomblé, dentro desse altar católico. Né? E esse pedido de perdão, que na música aparece, né, ele pedindo perdão, Olorum, perdão, vem logo depois da frase que diz: pela estrada me perdi, era tanta vontade de chegar, era tanta vontade do mundo criar, e desobedeci. Então, num artigo que a Guiomar Ramos escreve também, publicou uns anos atrás, no final dos anos 90, que ela comenta o filme como um todo, né, ela, inclusive, associa esse pedido de perdão com a angústia do Herbert Daniel em relação à opção pelo homossexualismo. Então, o filme parece que uma cena não tem a ver com outra, mas é possível fazer algumas interpretações em que se associam uma com a outra. Né? E aí, justamente, o pedido de perdão ele se funde, né, em termos sonoros, com as primeiras notas musicais do hino nacional, dando início à cena
das cobras, né, que a gente comentou há pouco. É uma verdadeira mistura de elementos que remetem à brasilidade, são fragmentos identitários que não se excluem, apesar dos seus contrastes. Então, conclusões preliminares, parciais, né, a partir de olhar sobre esse filme em especial, mas do conjunto que estou buscando trabalhar, eu gostaria de destacar que a dimensão política, não só nesse filme como nos outros dois, ele acaba se articulando e conferindo sentido último aos outros âmbitos que aparecem nos filmes, né, que são âmbitos individuais, afetivos, ligados a casos pontuais, a uma região, ou, nessa última cena que eu mencionei, um âmbito místico-religioso, porque ela tente, nas misturas de elementos visuais e auditivos que o Omar constrói, essa presença, né, de uma dimensão política. Desde as referências ao eu, as inquietações mais íntimas, até os dilaceramentos implicados nas escolhas sociais e existenciais. A presença política é marcada pela referência ao Brasil, né, no caso desse filme, né, principalmente, eu acho que, vendo o filme como um todo, a presença do depoimento do Herbert Daniel confere um sentido político ao filme. Mas, o que eu gostaria de destacar aqui, é essa referência ao Brasil, que vai desde a primeira menção ao país, feita por aquela bailarina estrangeira, ainda no início do filme, que é uma parte mais amena, né, até os sons dos primeiros acordes do hino nacional que desafina, e que se ouve aquela voz emocionada do deputado Auro Moura de Andrade, em 64. Essa voz, como eu disse antes, é um som documental evocativo do início do regime militar, que, 20 anos depois, o ano de produção do som, o Tratado da Harmonia, 84, já estava totalmente desacreditado. E a forma como foram usados esses sons documentais, existe, então, uma crise identitária que encontrava um equivalente naquela crise narrada pelo Herbert, em termos de experiência pessoal, quando precisou escolher entre revolução política ou revolução sexual. A grande diferença, pode-se dizer, é que naquela cena do hino nacional, desafinado, que praticamente encerra o filme, né, depois a gente vai ter mais um minuto e meio, 2, com a câmera sobrevoando a água, como vocês viram ali naqueles instantes finais, e a voz da mesma narradora que abriu o filme falando sobre identidade sonora, ela vai estar fazendo novamente algumas colocações sobre o que é o som ligado à emoção, a questões pessoais, né. Então, essa cena do hino nacional com as cobras, ela praticamente encerra o filme. E aí a crise nessa cena é indicativa não de um sujeito, mas de um tempo na história brasileira, um tempo de se perguntar quem somos nós, afinal, e que vai aparecer com indagação nos 2 filmes seguintes, né, que são O Inspetor e Ressurreição. A ausência de resposta, ou a falta de otimismo quanto a uma possível resposta, fica insinuada nesse filme pelo tenebrismo de boa parte das cenas, como pode ser observado na predominância de penumbra, nessas 2 imagens, nessas 2 sequências que a gente viu, há muito escuro, muita penumbra, né, e em outras cenas também. E também essa visão problemática e sem otimismo nos 2 filmes seguintes. E, enquanto artista, o Arthur Omar ele não isenta o lugar de enunciação desse questionamento, de quem somos nós, afinal, né? É por meio de filmes que ele problematiza, inclusive, nos quais ele problematiza, inclusive, a própria linguagem e o diálogo da linguagem do seu produto, nesse caso, um filme que ele apresenta como documentário, com outras formas artísticas, as videoinstalações, a videoarte, os seus limites e a sua função no mundo, né, desses produtos, que ele edifica essa pergunta. E, ao fazer isso, ao edificar a pergunta por meio desses produtos artísticos, ele dá forma ao seu pensamento e potencializa a dimensão política do seu próprio fazer. É isso.